Se você tá nesse vídeo é porque você já sabe que comprar ativos é a melhor saída para você construir a sua própria aposentadoria. Então, pensando nisso, nós do Jovens na Bolsa separamos 6 ações com foco em dividendos, com foco na sua aposentadoria. Essas ações foram separadas pelo analista Thiago Boll, que é o professor de ações aqui do Jovens na Bolsa. Serão 6 ações dos melhores setores que existem para você que está com foco em dividendos. Então vamos conhecer esses setores e essas ações também, mas antes, editor, solta a vinheta. E antes, recado rápido, se você quiser acessar a carteira recomendada de ações e fundos imobiliários dos Jovens na Bolsa, basta você fazer parte do nosso treinamento Método Investidor em 15 dias. É o treinamento mais acessível do Brasil, com o melhor custo-benefício. Todas as informações estão aqui na descrição, é só você clicar e acessar. Então vamos lá, quais são os melhores setores para dividendos? Anota aí. Primeiro, o setor bancário. Em segundo lugar, as elétricas. E em terceiro, o setor de saneamento. Quarto setor, o setor de seguros. Só que para esse vídeo aqui, eu separei apenas 2 ações do setor bancário, 2 ações do setor elétrico e 2 ações do setor de saneamento, porque eu acredito que as maiores oportunidades nesse momento estão nesses 3 setores. Então, antes da gente começar aqui com a primeira ação, já quero pedir o seu like, porque a gente aqui no canal, eu gravo vídeos sobre renda fixa, fundos imobiliários, investimentos no exterior, ações. E então, se você que está assistindo quer mais vídeos sobre ações, para eu entender isso aqui, eu preciso que você deixe o like, né, o seu curtir no vídeo, porque assim eu vou entender que você gosta desse assunto, que você quer mais conteúdo, mais informações valiosas sobre ações, beleza? Então não esquece do like e vamos então à primeira ação do setor bancário. Então vamos à primeira empresa, acredite se quiser, essa empresa nunca deu prejuízo na Bolsa de Valores desde o seu IPO. A sigla dela é ITSA4, mais conhecida como Itaúsa. E por que Itaúsa está nessa lista aqui? Como vocês podem ver aqui no Status Invest, a Itaúsa ela não pagou tantos dividendos nos últimos anos. Porém, espera-se que os dividendos, tanto das ações do Itaú como da Itaúsa, melhorem daqui para frente. Tanto é que, olha só essa notícia, as ações mais recomendadas para junho, Itube 4, foi uma das empresas mais citadas em carteiras recomendadas, casas de análises, plataformas, enfim. Então, entre as ações do setor financeiro, Itaú e Itaúsa têm chamado bastante atenção para quem está com um foco maior em dividendos. Então eu acho que vale a pena ficar de olho, acompanhar aí os dividendos, né, que começarão aí a ser distribuídos. Outra coisa importante é a gente olhar aqui no site do Status o payout. Só para você entender, payout significa a porcentagem de lucro líquido de uma empresa distribuído aos seus acionistas na forma de dividendos. Então, geralmente, uma empresa que paga muitos dividendos tem um payout muito alto, às vezes 60%, 70% do lucro líquido. Então, por isso que é extremamente importante a gente olhar o payout se você está buscando aí ações com foco em dividendos. E a gente consegue ver nessa notícia do dia 21 de março de 2023 que a Itaúsa quer retomar o patamar histórico de distribuição de dividendos. Porque se a gente olhar o payout atual, ele está, olha só, nos últimos 5 anos, está 54% abaixo da média, né? Então, a média ali dos últimos 5 anos gira em torno de 34% e o atual está em 15%, então está com um payout bem baixo. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, aumenta ainda mais a média, né, de distribuição. E aqui a gente vê que a Itaúsa quer distribuir entre 35% e 40% do lucro em proventos.
Então, é uma ação para a gente ficar de olho. Cuidado, porque muitas vezes eu vejo que muitos iniciantes ficam muito presos ao passado e sempre me falam assim: ah, Carol, mas essa ação aí paga 2 centavos de dividendos. E de fato, já teve momentos que, para quem estava com foco em dividendos, Itaú e Itaúsa não fazia sentido. Mas, como vocês estão vendo aqui, a projeção é que isso aqui aumente. E não é à toa que Itube foi adicionada a várias carteiras recomendadas de dividendos aí desses últimos meses. Então, tá aí a primeira ação, vamos para a segunda do setor bancário, a nossa querida BBAS3, Banco do Brasil. E hoje é uma das ações também mais recomendadas por conta da alta distribuição de dividendos que nós tivemos aí nos últimos anos. Se a gente olhar aqui, em 2021 pagou 2,26 por ação, em 2022 4,17 e em 2023 já está em 2,29. Já o dividend yield dos últimos 12 meses está na casa aí dos 8% e a projeção, né, ou seja, olhando para o futuro, é de 10%. Inclusive, eu vi um relatório da XP faz pouco tempo fazendo uma comparação e dentre todos os bancos, né, tanto privados como públicos, o Banco do Brasil era o banco que estava projetando mais dividendos aí para os anos de 2023 e 2024. Então, de fato, Banco do Brasil, quando paga um caminhão de dividendos. A gente está vendo aí, foi aprovado mais de 2 bilhões de reais em dividendos e JCP. Então, olha só, depois de 2 anos, a ação voltou aí para a máxima histórica, já bateu mais de R$44. Mas ainda assim, continua com um PL na faixa ali dos 4. Então, se a gente olhar aqui, ó, a média, né, do PL histórico do Banco do Brasil está na faixa de 6,62. Então, ainda tem um espaço aqui, né, para retornar aí para a média, porque está na casa aqui dos 4. E eu continuo acreditando que é uma boa ação para uma carteira aí com foco em dividendos. Então tá aí as duas ações do setor bancário para você, Banco do Brasil, Itaúsa, né, setor financeiro. A terceira ação, talvez você já tenha ouvido falar, porque ela também está estourada aí nas recomendações das carteiras recomendadas, que é a ENGIE, né, a ação do setor de energia elétrico e que atua aí em áreas da geração, distribuição e produção. Também é conhecida por distribuir bons dividendos. Eu acho que um ponto negativo é que atualmente ela distribui apenas 2 vezes por ano. Eu não gosto disso, né? Eu acho que deveria distribuir mais vezes, até porque tem empresas do mesmo setor que distribuem o dobro, né? Às vezes 4 vezes por ano, o que torna muito mais interessante para nós investidores. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Dividend yield dos últimos 12 meses está na casa dos 7,72%. A ação se valorizou 10% somente nos últimos 12 meses. Hoje uma ação está custando R$42. O PL da ação está chegando ali, bem próximo da média, né, da ENGIE, que gira em torno ali de 13,77. Os dividendos vêm crescendo desde 2019 e por fim o payout, né, que eu estava falando da importância dele, o payout dos últimos 10 anos gira em torno aí de 84%. Então, um payout alto, mas que é muito comum aí para empresas do setor elétrico que distribuem bastante. E por fim, a projeção, então, dividendos para o futuro, tá aí na casa dos 13%, e por isso que ficou no top 1, né, a ação mais recomendada do Brasil. Quando foi feita uma análise, né, das principais carteiras recomendadas, ENGIE estava ali no top 1. Então tá aí para você a terceira ação para você ficar de olho e atento para a sua carteira previdenciária. E vamos para a quarta ação desse setor, que eu acho que não é muito conhecida, porque é uma empresa que nos últimos anos focou mais no crescimento do que na distribuição ali
dos dividendos. Porém, o que a gente está vendo é uma mudança nos objetivos futuros dessa empresa, que é a Alupar, a Loop 11. É uma empresa que atua no segmento de geração e transmissão de energia elétrica. E por que essa ação entrou no radar dos investidores? Talvez você já conheça a Taesa, uma das ações mais procuradas. Isso porque a Taesa é uma ação que historicamente distribuiu excelentes dividendos, além de ser uma empresa muito sólida. Porém, a empresa anunciou recentemente uma mudança ali na estratégia da empresa. Ela pretende fazer alguns reinvestimentos e tudo mais, e isso talvez faça com que os dividendos tenham uma diminuição nos próximos anos. Porém, esses dividendos de 14% ao ano, como a gente viu no ano passado, provavelmente não vai se repetir, né? Os analistas fizeram algumas projeções que mostrou ali algo em torno de 7 a 11% para 2023. Ou seja, alguns investidores então já começaram a procurar talvez uma outra opção, alguma outra alternativa, e uma ação interessante é, como eu estava falando, a Alupar. Isso porque ela também está mudando um pouco do posicionamento dela e parece que vai começar a distribuir um pouco mais de dividendos. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Dividend Yield dos últimos 12 meses está na casa aí dos 5%. Nos últimos 12 meses a ação se valorizou 21%, preço atual em torno de R$30 cada ação. E lembrando aqui, a Loop 11 é uma unit. Então, quando você compra a Loop 11, você está comprando, na verdade, uma unit e duas preferenciais, totalizando aí então 3 ações. Já o PL da ação, a média histórica gira em torno ali de 10 e estamos aí na casa dos 12, ou seja, levemente aí acima da média, então tem que ficar atento com isso aqui também. E se a gente olhar o gráfico nos últimos 5 anos, tá aqui na máxima histórica, né? Subiu bastante aí nos últimos meses. Porém, mesmo a ação aí estando nas suas máximas, eu acho que é uma ação que vale a pena você colocar ela no seu radar. Se a gente olhar os dividendos da Alupar, vem crescendo nos últimos 5 anos e nesse ano já distribuiu aí R$1,56 por ação. Agora vamos dar uma olhada no payout. Nós tivemos alguns anúncios importantes no 4º trimestre do ano passado, que disse que a empresa passará a distribuir dividendos trimestrais, ponto positivo, e manterá um payout mínimo de 50% do lucro líquido. Se a gente olhar os dividendos que foram anunciados, 422 milhões, representam um payout de 80% do lucro líquido, acima do mínimo exigido com essa nova política aqui de dividendos, o que equivale a um dividend yield de 5% em 2022. Então essas duas mudanças são extremamente importantes na política de dividendos e é por isso que ela também está aqui no nosso vídeo como uma ação para você ficar de olho aí para dividendos nos próximos anos. Então, ó, só por essa informação aqui, eu acho que a gente já merece um like no vídeo, então não esquece se você ainda não deixou o like. E vamos agora então para as nossas 2 últimas ações do setor de saneamento. Nós separamos aqui as 2 melhores empresas do setor de saneamento que o nosso analista Thiago Bol escolheu. A 5ª ação, então anota aí, é a Sanepar, SAPR4. A Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná, é uma das principais empresas do país no setor de saneamento e tratamento de água. Então vamos às principais informações. Hoje, uma ação da Sanepar está valendo apenas R$4,15. O dividend yield dos últimos 12 meses está na faixa dos 7% e a ação já se valorizou 12% nos últimos 12 meses. Nós até tivemos um susto, né, com as ações da Sanepar e outras, né, do mesmo segmento, porque o governo Lula quis voltar atrás com um marco do saneamento que foi uma grande vitória para o nosso país.
mas a Câmara dos Deputados, né, conseguiu derrubar aí grande parte dos decretos que alteravam as regras de saneamento que o presidente Lula tentou fazer aí essa articulação e que foi derrotado no Congresso. Nós temos então a Sanepar, que está ali bem próximo do seu PL histórico, tem dividendos aí crescentes, como você está vendo no gráfico. E por fim, o único ponto negativo que muitas pessoas falam sobre Sanepar é a questão da distribuição de dividendos, né? Uma empresa que distribui pouco, apenas 2 vezes no ano, né? O mesmo caso da Engie, e que também muitas vezes demora para anunciar quando será feito o pagamento. Então, para quem vive de dividendos, busca ter essa renda periódica aí todos os meses, isso atrapalha. Então, é importante aí estar ciente disso, né? Se programar. E por fim, a última ação do nosso top 6 aqui, a Sabesp. Anota aí, SBSP3. O nome dela é Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, uma empresa brasileira de economia mista que atua no setor de saneamento básico. Então vamos às principais informações. Hoje as ações negociam ali na casa dos R$ 52. Teve uma valorização de 17% nos últimos 12 meses e o dividend yield dos últimos 12 meses está bem tímido ali na casa dos 2,45. Lembrando que a Sabesp é uma ação estatal, uma empresa estatal, então eu sei que tem pessoas que evitam, não gostam, mas eu acho que tudo é questão do preço justo. Se é uma ação que está negociando ali abaixo do seu valor patrimonial, que tem espaço, que tem upside, mesmo sendo estatal, sabendo dos riscos ali envolvidos, eu acho que vale a pena. A gente até consegue ver, né, o valor patrimonial está levemente abaixo da média. E por fim, a projeção aí de dividendos, de acordo com os analistas, deve girar em torno de 8% para 2023. Então agora sim finalizamos. Quero saber de você o que você achou dessas top 6 ações para a sua aposentadoria. Você já conhecia todas essas empresas? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos, viu? Não é migué, eu leio todos os comentários que você deixa aqui no YouTube. E se você quiser deixar alguma pergunta, tirar alguma dúvida comigo, me mande no Instagram, porque eu abro caixinha de perguntas toda semana e respondo dezenas de perguntas. Então é só você mandar lá que em algum momento eu vou responder. Jovens, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, investir em ações é uma das melhores formas de você conquistar a sua independência financeira. Afinal, você estará investindo em ativos geradores de renda. Bom, então por hoje é só. Meu nome é Carol. Esse foi mais um vídeo do Jovens na Bolsa e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo!